Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Bernardo e a gente vai estar nesses breves minutinhos fazendo um comentário de uma prova muito bacana que é a nossa Unicamp primeira fase, tá? Priorizando aqui dentro do eixo de ciências humanas a parte de filosofia e sociologia. A Unicamp ela tem uma prova muito característica, além de trabalhar de maneira geral questões interdisciplinares, maneira geral questões que os assuntos vão se alternando, então não é aquela prova uniforme, padronizada, como você muito bem sabe. E dentro de ciências humanas, de forma geral, quer dizer, ainda somando aí com história, geografia, você tem uma quantidade um tanto variável de questões, tá? Filosofia e sociologia, o que nos chamou a atenção, de certa maneira, não dá para dizer que é necessariamente uma surpresa, porque, óbvio, é um dos assuntos mais comuns em filosofia, mas a gente observou aí que nos últimos 2, 3 anos eles tinham priorizado pouco a filosofia clássica e agora ela volta a aparecer com a questãozinha de Sócrates e Epíteto. Não dá para chamar de surpresa, porque são aqueles temas certos, né? Que o aluno, para qualquer vestibular, ele precisa ter atenção, né? Filosofia clássica grega, filosofia medieval, depois moderna e contemporânea, com aqueles autores principais. Mas é uma prova que, apesar de ter apontado esse tema, ela não deixou, em hipótese nenhuma, de dialogar com ideias e conceitos muito aplicados aqui na prática. Então, já coloquei aqui que a gente trabalhou com filosofia clássica com Sócrates, mas uma questão muito interessante, também que a gente poderia dizer, dentro de uma certa filosofia clássica, a parte de racionalismo cartesiano, mas trabalhando através de uma charge e uma questãozinha bilíngue, né? Então, assim, você traz um modelo, digamos, um pouco mais atual, trabalhando um assunto básico, um assunto essencial. Básico aqui não é no sentido de ser super fácil, mas básico aqui no sentido de ser a base mesmo. A gente não pode pensar a filosofia, repito, sem isso, tá? Mas me chamou muito a atenção trabalhar com a ideia de epistemologia indígena. Também não dá para dizer que é um assunto novo, também não dá para dizer que é um assunto inesperado, né? Nos últimos anos isso tem ganhado não apenas a mídia, mas tem ganhado sobretudo a literatura acadêmica e óbvio, né? Se espera realmente que caia bastante em bons vestibulares, como é o caso da Unicamp. Então uma questão muito interessante que reproduzia a ideia de visão de mundo, a ideia de conhecimento, mas num eixo diferente do que nós poderíamos chamar de eurocêntrico. E aí a gente parte para aqueles temas, digamos assim, que são clássicos, que eles são bastante contemporâneos e que a gente, de fato, espera que uma prova como a Unicamp, repito, uma prova que é muito inteligente, exige do aluno um bom nível cultural e, sobretudo, tá, um bom nível de vocabulário. Considere, por exemplo, em relação à prova do ano passado, ela um pouquinho mais curta, pelo menos nas nossas questões. Textos um pouquinho mais diretos, um pouquinho mais sucintos, mas aí a gente vai sempre esperar questões sobre política, questões sobre cidadania, questões sobre democracia, né? Já apareceu a democracia contemporânea em comparação com a democracia antiga, mas nós tivemos esse ano, na questãozinha de democracia, exatamente o diálogo com a nossa atualidade. E um outro assunto muito importante, que é a ideia de movimentos sociais, algo muito amplo, muito genérico, mas observamos que eles buscaram priorizar a questão de direitos das mulheres, repito, também não dá para dizer que é um tema surpresa, né? O que nós aqui da equipe Farias Brito ficamos felizes é, mais uma vez, mais um ano, observar que a prova esteve em correlação direta com aquilo que a gente busca trabalhar em sala de aula, tá? Não deixando de lado o aspecto da filosofia, da sociologia clássica, mas a gente tem buscado aumentar o repertório cultural dos nossos alunos, sempre em diálogo com essa literatura acadêmica mais atual. E a gente pôde encontrar isso, tá certo? Dentro da prova de ciências humanas, né, mais questões de história, geografia, por óbvio, né, a carga horária dessas disciplinas são maiores. A gente tem aí uma quantidade de filosofia, sociologia, sempre variando aí mais ou menos 4, 5, até 6 questões, e essa prova esteve mais ou menos dentro desse padrão, tá bom? Considero um bom nível,
tá? Nenhuma dessas questões dá para poder dizer assim, olha, questãozinha fácil, entregue, não. Questõezinhas pelo menos médias e algumas de um nível maior de dificuldade, repito, que é o que se espera de uma prova da Unicamp com alunos tão qualificados, como é o teu caso, nosso aluno aqui, seja no presencial, seja os nossos alunos nos cursos online, tá certo? Mas para a gente finalizar, é isso. Eu espero que, como nós, você também tenha gostado da prova, que você tenha sentido realmente que valeu a pena essa tua preparação. E no mais, o nosso desejo aqui de um ótimo 2025, que você logre sucesso naquilo que você buscou, tá certo? Então, muito obrigado pela tua companhia, muito obrigado por essa jornada, um grande abraço e até a próxima.